E aí, galerinha do 7º ano, tudo bom com vocês? E aí, quanto tempo, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ó, aqui embaixo, ó, se inscreve e bota lá o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a professora, vai lá, coloca nos comentários. Vamos mais uma aula de ciências. O que nós vamos ver agora? Essa semana nós vamos ver substâncias e misturas. Vamos lá, então. O que são substâncias? As substâncias são os materiais que possuem todas as propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes. Ou seja, são vários elementos químicos juntos. Pegamos um elemento químico, juntamos com outro e nós vamos ter uma substância. Aqui nós temos o exemplo de um vinagre, que são várias substâncias para formar o vinagre. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, aquele que a mãe da gente usa para fazer comida. A água é uma substância que tem dois elementos químicos juntos, é isso? As substâncias, elas não mudam sua composição quando são colocadas em temperatura e pressão diferente. Nós temos aqui um exemplo da água. Água em estado sólido, estado líquido e estado gasoso. O que nós podemos dizer da água? A água, nós podemos colocar bastante temperatura nela, que ela vai continuar sendo H2O. Ela não vai mudar a sua composição. O que vai mudar são os estados físicos dela. Ou seja, vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Vai acontecer uma fusão, quando sair do estado sólido para o líquido. Vai acontecer o quê? Do líquido para o gasoso. Vai acontecer uma vaporização. Então, aqui nós temos as mudanças de estados físicos, mas não mudamos o elemento químico. Ele é o mesmo em formato de gelo, é o mesmo na água que nós bebemos, ou é o mesmo quando a água evapora, para formar as nuvens, quando colocamos água para aquecer, para fazer comida, ela evapora. Então, a água, o seu elemento vai permanecer o mesmo, não vai mudar, ok? Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se nós sabemos que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós podemos, então, aqui agora, dividir ela em substâncias e misturas. Nós temos substâncias simples e compostas e misturas homogêneas e heterogêneas. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada substância, simples e compostas, e nas misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Então, vamos lá. O que são substâncias puras? Elas apresentam um conjunto de propriedades bem definidas e elas não mudam, ou seja, são constantes e elas têm a mesma composição. Nós temos aqui a simples e a composta. A simples é a combinação de elementos iguais, né? Igual a gente tem um exemplo aqui do gás hélio, daquele gás que muda a voz, né? Quando as pessoas respiram ele. Ele é utilizado em balões, para encher, né, balões. É uma única substância, então é uma substância simples, a combinação de elementos iguais. E a composta? A composta, nós temos aqui um exemplo da água. A água é 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, então é H2O. É uma combinação de dois ou mais elementos, certo? Como falei no slide anterior, as substâncias puras são divididas em simples e compostas. A simples, ela contém um único elemento químico para formar aquela substância pura. A composta, ela tem 2 elementos ou mais para formar aquela substância. O que seria a substância simples, então? Substâncias simples e puras são caracterizadas por serem um conjunto de apenas um único elemento químico. Ou seja, eu tenho um hidrogênio, um nitrogênio, um oxigênio, eu tenho o carbono, não o gás, né, mas o carbono. A composta segue a mesma lógica, né? Mas o que acontece aqui? Ela precisa de mais de um elemento químico para ser formada, por isso que o nome é composto. Ele precisa de 2 ou mais elementos. Como o exemplo aqui, como eu dei o exemplo no slide anterior, a água, 2 moléculas de hidrogênio e uma
de oxigênio. Repararam que aqui eu tenho 2 elementos, oxigênio e hidrogênio. Então, ele não é mais uma substância simples, ele é uma substância composta, porque aqui ele já tem 2 elementos. O cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, aquele que eu falei no slide anterior, que é aquele que nós utilizamos para cozinhar, é NaCl, ou seja, uma molécula de sódio e uma de cloro, ou por isso nós chamamos de cloreto de sódio. Então aqui nós conseguimos ver a diferença em substâncias simples e compostas. A simples só tem um único elemento químico. A composta tem 2 ou mais elementos químicos, certo? Vamos lá. Nós falamos de substâncias simples e compostas, né? Substâncias puras. E nós vimos também que as substâncias são divididas em misturas também. Já a mistura, como o próprio nome sugere, é caracterizada pelo sistema químico e contém 2 ou mais substâncias puras. Ou seja, a mistura ela vai pegar 2 substâncias puras ou simples ou composta e vai formar as misturas homogênea ou heterogêneo. Então vamos olhar no próximo slide o que cada um deles tem para nos dizer, ok? Como vimos no slide anterior, existem sistemas homogêneo e heterogêneo. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema homogêneo de mistura, ok? Então vamos lá. O que seria esse sistema homogêneo? O nome homogêneo lembra o quê? São substâncias únicas que nós não conseguimos distinguir quando elas estão juntas. Nós não conseguimos olhar ali aquela água com álcool e vamos dizer assim, aqui tem álcool, aqui tem água. Não, nós não conseguimos. A olho nu, nós não conseguimos. Quando a gente está em casa, no café da manhã, a gente vai lá e pega aquele Toddy, né? Aquele achocolatado. A gente mistura ele um pó com o leite, a gente mistura, faz aquela mistura. Nós conseguimos depois distinguir os dois? Isso aqui é leite, isso aqui é chocolatado. Não. Então, isso é chamado de sistema homogêneo. Quando nós pegamos uma garrafinha de água mineral, a gente consegue identificar os minerais ali dentro daquela água? Não. A gente só consegue ver uma determinada substância. A gente só consegue ver a água. A gente não consegue ver que tem ali sais minerais junto, misturados. Não conseguimos. Então, isso nós chamamos de sistema homogêneo. Vamos lá, então, aqui uma definição. O sistema homogêneo, conhecido também como mistura homogênea, é o sistema em que há apenas uma fase perceptível a olho nu, ou seja, dá para ver assim, a gente consegue enxergar. Ou seja, uma mistura é homogênea quando olhamos para ela e não identificamos visualmente a presença de 2 ou mais espécies químicas, ou elementos químicos ali. Um exemplo para isso, a gente tem a água e o álcool. A gente tem aqui água mineral, a gente tem aqui o achocolatado, café com leite. A gente não consegue distinguir qual esse aqui é o café, não, a gente não consegue. Ou seja, é uma mistura homogênea. Até aqui tudo bem? Certinho? Aqui nós vimos no slide anterior o sistema homogêneo. Agora nós vamos ver aqui o sistema heterogêneo. O que seria esse sistema heterogêneo? Nós vimos que o homogêneo é uma substância que nós não conseguimos, uma mistura que nós não conseguimos identificar o que tem nele. Já o heterogêneo, nós conseguimos distinguir as substâncias que estão ali misturadas. Ou seja, como no conceito então, o conceito de sistema heterogêneo, mistura heterogênea, é o contrário da mistura homogênea. Porque uma mistura é heterogênea quando nós conseguimos perceber, nós conseguimos ver, é visível a olho nu que existem 2 ou mais substâncias ali naquela mistura. Por exemplo, quando nós misturamos óleo e água. Quando nós colocamos o óleo dentro da água, a gente consegue ver visualmente ali, a gente consegue identificar o óleo e a água por causa da sua densidade, que é diferente. Quando também um tubinho com sangue, nós conseguimos ver o sangue, ele fica na parte inferior daquele pote e o superior é o plasma. Ou seja, nós conseguimos identificar que ali tem 2 substâncias. Então, o sistema heterogêneo é isso. É quando nós vemos substâncias diferentes
numa determinada mistura. Vamos lá. E como nós vimos no outro slide, misturas homogêneas e heterogêneas, né? Agora a gente vai ver que a mistura homogênea também é chamada de solução. E o que seria essa solução? Solução são as misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, com um aspecto igual. A gente não consegue, como nós vimos no sistema homogêneo, a gente não consegue identificar olho nu que ali tem várias substâncias dentro. A gente consegue entender que há uma mistura, mas nós não conseguimos distinguir essa mistura. A exemplo, a gente tem a água do mar. A gente consegue identificar que ali tem sal separadinho, a água separadinha? Não, é uma mistura homogênea. E essa mistura homogênea, ela contém soluto e solvente. O que seria esse soluto? Soluto é a substância dissolvida dentro de um solvente. Ou seja, se eu pegar sal, misturar um copo de água, como é que vai ficar? A gente vai conseguir ver o sal ali? Sim, vai ter um momento que nós vamos ver aquele sal. Mas aí vamos por partes então. E o solvente? O que é o solvente? O solvente, nesse caso aqui, é a água. Ele vai dissolver aquele sal que nós colocamos dentro da água. Existem soluções, gente, saturada e insaturada. Vamos lá então ver quais são essas soluções, certo? Soluções saturadas são aquelas que atingem exatamente o coeficiente de solubilidade. O que é solubilidade? É a propriedade que uma matéria tem de dissolver um determinado elemento. Aqui eu tenho o soluto, que é o sal, no exemplo, e o solvente, que é a água. Então, a água ela tem uma propriedade de dissolver aquele soluto. Então, se eu colocar uma substância ali e eu vou colocando, vai chegar uma hora que aquele solvente não vai conseguir mais dissolver aquele soluto. Então, nós chamamos de soluções saturadas, ou seja, saturou, chega, cansou. Não consigo mais dissolver esse soluto, certo? O que seria, então, uma solução insaturada? Ou seja, in aí quer dizer não saturou ainda, ou seja, eu ainda aguento. São aquelas soluções, então, que ainda conseguem dissolver aquele determinado elemento. Eu vou colocar água e vou colocar o sal dentro e vou continuar dissolvendo. Quanto mais eu coloco, eu ainda aguento. Então, ainda eu posso chamar de insaturada, certo? Então, saturada é quando não aguenta mais dissolver. Não consegue mais. O grau de solubilidade já chegou lá na tampa, não consegue mais. E insaturada porque ainda aguenta. Ele continua ainda, eu continuo misturando lá e ele vai continuar dissolvendo aquele soluto. Certo até aqui? Ok? Solução que tem a quantidade máxima de substância dissolvida. Quando a gente tenta colocar um pouquinho mais de soluto numa solução saturada, veja o que acontece. O soluto, em excesso, vai para o fundo do recipiente. Essa é a característica de uma solução saturada. Não dá para dissolver mais nada nela. Mas peraí, e a água do mar? A água do mar é uma solução saturada? Nada, ao contrário. A água do mar é uma solução insaturada. Então, é isso mesmo que você está pensando. Numa solução insaturada, como a água do mar, ainda dá para dissolver bastante sal. Quer dizer que para uma solução ficar parecida com a água do mar, ela precisa ser uma solução insaturada, ou seja, com pouco sal. Foi exatamente o que eu fiz. Ah! Perfeito! Todo o sal se dissolveu na água. E agora?